A fome continuava avançando pelo Egito. Não havia mais alimento nas terras e o povo começou a sofrer cada vez mais. Homens, mulheres e famílias inteiras procuravam uma solução para sobreviver. Mas havia apenas um homem que possuía o controle dos estoques de alimento: José. Quando o alimento acabou, o povo foi até José. Eles sabiam que os armazéns do Egito ainda possuíam trigo, mas agora precisavam pagar pelo alimento. E José começou a vender o trigo para que as pessoas pudessem sobreviver. Mas a fome não durou apenas alguns dias. O dinheiro das pessoas começou a acabar. Elas haviam entregado tudo o que tinham para conseguir comida. Então foram novamente até José e disseram: "Não temos mais dinheiro. Dá-nos alimento, ou morreremos diante de ti." José então permitiu que eles trocassem seus animais por alimento. Cavalos, rebanhos e outros animais foram entregues em troca de trigo. O povo estava tentando sobreviver a qualquer custo, mas a fome ainda não havia terminado. No ano seguinte, o povo voltou novamente até José, e agora não havia mais dinheiro, não havia mais animais. Eles disseram: "Não esconderemos de meu senhor que nada mais nos resta, senão o nosso corpo e a nossa terra." Então, José tomou uma decisão que mudaria completamente a estrutura do Egito. Ele adquiriu as terras para o faraó e estabeleceu que o povo trabalharia nelas. Em troca, receberiam sementes para plantar e poderiam produzir novamente alimento. Quando a situação começou a se estabilizar, José entregou sementes ao povo. Eles poderiam voltar às plantações e produzir novamente. Uma parte da colheita seria destinada ao faraó, enquanto o restante ficaria para as famílias utilizarem como alimento e para continuar plantando. A decisão de José não foi simples. Ele estava administrando uma das maiores crises da história do Egito. Alguns poderiam questionar suas medidas, mas José estava tentando manter o povo vivo e garantir que o país tivesse condições de se reconstruir depois da fome. Mas enquanto o Egito enfrentava todas essas mudanças, algo completamente diferente acontecia com a família de Jacó. Eles estavam estabelecidos em Gósen, e ali, longe do centro da crise, a família crescia e prosperava. A Bíblia diz que Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Eles adquiriram propriedades, foram fecundos e se multiplicaram muito. Depois de tudo o que aquela família havia enfrentado, Deus estava fazendo algo extraordinário. Uma família que chegou ao Egito por causa da fome começava a crescer dentro daquela terra. Mas enquanto a família crescia, Jacó envelhecia. Os anos haviam passado desde sua chegada ao Egito. O homem que havia chorado durante anos, acreditando que José estava morto agora, tinha seu filho novamente ao seu lado. Mas Jacó sabia que sua vida estava chegando ao fim. Então Jacó chamou José, mas dessa vez não era para falar sobre comida, riqueza ou o Egito, era algo muito mais profundo. Jacó queria garantir que, quando morresse, não fosse enterrado naquela terra. Ele queria voltar para junto de seus antepassados. José havia passado anos salvando o Egito da fome, mas agora precisava fazer uma promessa ao próprio pai. Uma promessa que envolveria a terra de Canaã e que seria cumprida somente depois da morte de Jacó. E esse seria o começo das últimas palavras de Jacó. Se você está acompanhando essa história desde o começo, deixe seu like e escreva nos comentários: Deus tem um propósito. Inscreva-se no Celestial Kiss e acompanhe o próximo capítulo, porque a história de Jacó e José está chegando a um dos momentos mais emocionantes.